Estamos aqui a hora tentando fazer esse trabalho e não saímos do lugar. Esse assunto é muito complicado. Eletricidade é legal, mas é muito complexo. A gente devia ter escolhido outro tema. A gente precisa de alguma ajuda, senão esse trabalho não vai ficar pronto não. Bem que a gente podia falar... Olá! Vocês estão precisando de ajuda? Carvalho, que susto. Então, é que a gente está precisando de ajuda com o trabalho da escola. Mas é trabalho do quê? É um trabalho de física, sobre eletricidade, mas a gente tá muito perdido. Não fazemos nem ideia de por onde começar. Olha, é normal ficar meio perdido mesmo. Afinal, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. E você sugere que a gente comece por onde? Calma lá. Que tal a gente ir para o meu laboratório? Daí eu posso mostrar melhor para vocês. Tá, beleza. Pode ser. Vamos. Então partiu. Então, gente, já que vocês vão falar sobre eletricidade, existem alguns conceitos básicos que vocês devem entender. Algum de vocês já ouviu falar da lei de Ohm? Nunca escutei falar, mas deve ter sido escrita por alguém com esse nome, né? Isso mesmo. As leis de Ohm foram desenvolvidas pelo matemático alemão Georg Simon Ohm. Apesar de ele ter sido um matemático, ele é uma das pessoas mais importantes para os estudos da eletricidade. Certo, mas o que dizem essas leis? Na verdade, são 3 leis, mas o que é mais importante para vocês é a primeira. A primeira lei de Ohm diz que a tensão do circuito é igual ao produto entre a resistência e a corrente. Vocês sabem o que é tudo isso? Tensão não é a voltagem ou algo assim? É, mais ou menos. Voltagem é um nome popular para a tensão. Esse nome é em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, que dedicou a vida inteira ao estudo da tensão. Por isso que a unidade de medida de tensão é volts. Os átomos são compostos por um núcleo, onde ficam os prótons, com cargas positivas, e os nêutrons, com cargas neutras, e também por uma eletrosfera, onde se encontram os elétrons, com carga negativa, fazendo com que o átomo seja eletricamente neutro, já que em seu estado natural, todo átomo tem o mesmo número de prótons e elétrons. Agora imagine uma pilha. Ela está carregada com elétrons, obviamente de carga negativa, mas esses elétrons estão distribuídos em 2 polos, um com mais elétrons, portanto mais negativo, e outro com menos elétrons, se tornando positivo. O polo positivo é chamado de cátodo, e o polo negativo é chamado de ânodo. A tensão ou diferença de potencial é a diferença de carga entre os polos positivo e negativo. Imagine então que há um fio de cobre ligando esses 2 polos dessa pilha, e que os elétrons começam a passar do polo negativo em direção ao polo positivo, até que os 2 polos tenham a mesma carga e a diferença de potencial entre eles seja zero. Todo material dificulta a passagem de corrente elétrica, uns mais e outros menos. O fio que utilizamos em instalações elétricas é o de cobre, que é um metal, que é um bom condutor por natureza, por resistir pouco à passagem de elétrons. Já os ametais são normalmente isolantes ou péssimos condutores, ou seja, oferecem grande dificuldade para os elétrons passarem. Essa dificuldade é o que chamamos de resistência. A gente mede a resistência em ohms, em homenagem ao Georg. A interação entre corrente, tensão e resistência é chamada de lei de Ohm, que diz que a tensão é igual ao produto entre resistência e corrente. Se a resistência dificulta o caminho da corrente, qual a utilidade dela? As pessoas que trabalham com isso utilizam um componente chamado resistor, que limita a passagem da corrente. Ele faz isso dissipando a potência na forma de calor. Potência? Potência é o valor numérico do calor que um resistor dissipa. Isso também é chamado de efeito Joule, em homenagem ao físico britânico James Prescott Joule. Esse valor numérico é o produto entre a corrente e a tensão. A unidade de medida de potência é o watt, em homenagem ao matemático escocês James Watt. A gente usa esse calor para esquentar a água no chuveiro ou para cozinhar no forno elétrico. Outro uso da resistência é na lâmpada incandescente, inventada comercialmente por Thomas Edison em 1879. Por que comercialmente? Alguém já tinha inventado antes dele? Sim, em 1802, por exemplo, o químico britânico Humphrey Davy inventou uma lâmpada com filamentos de platina. Outros 20 cientistas fizeram lâmpadas incandescentes antes de Edison, mas o diferencial da lâmpada dele era o baixo custo e a facilidade da fabricação em larga escala, já que ele era muito experiente em comércio.
Thomas Edison chegou a registrar quase 2.400 patentes de suas invenções. A diferença de preço nas suas lâmpadas se devia ao carbono, um material barato e eficiente como resistor. Então ele passava uma corrente nesse carbono, aí ele acendia? É tipo isso, ele passava uma corrente forte o suficiente para que o efeito Joule aquecesse o carbono até o ponto de emitir luz. E esse carbono chegava a temperatura alta o suficiente para emitir uma forte luz alaranjada, sem chegar no seu ponto de fusão. Assim, ele era reutilizado. Que da hora! Pensando bem, acho que dá para fazer uma versão simplificada daquela lâmpada. Vem comigo. Gente, aqui eu tenho uma fonte, feita com pilha. No total nós temos 12 volts e 3 amperes. Aqui nesse becker eu prendi um grafite, desse que a gente usa na lapiseira. Olha só o que acontece quando pega o cabo e liga no polo positivo e no negativo. Mas é melhor ver com a luz apagada. Mas por que essa lâmpada dura tão pouco e as das nossas casas duram tanto tempo? As lâmpadas das nossas casas são feitas com um material diferente, um metal chamado tungstênio. Ele tem um ponto de fusão maior e a resistência dele em contato com o oxigênio é maior do que a do carbono. Então, da última vez que a gente esteve aqui, eu fiz uma pergunta para você sobre os eletroímãs. Então, vamos voltar para lá que eu vou mostrar para vocês um negócio. Então, eletroímãs são ímãs feitos com fio enrolado em espira, na forma de bobina. Eles produzem um campo magnético que varia de acordo com a intensidade da corrente que passa no fio. Da última vez que nos encontramos, eu disse que um fio com corrente elétrica interage com o campo magnético, conforme observado por Ørsted. Esse fio organizado em bobina intensifica o campo magnético, e é por isso que chamamos de eletroímã. Mas pra que a gente usa isso? Para tudo! O coração do nosso sistema de distribuição e geração de energia são os transformadores, as turbinas e os geradores. Nada disso poderia existir se um gênio austríaco chamado Nikola Tesla não tivesse dedicado sua vida aos estudos da interação entre a energia elétrica e o magnetismo. No Brasil, as usinas hidrelétricas usam o movimento da água para mover as pás das turbinas. E essas turbinas movimentam o eixo de um gerador feito com eletroímãs. Esse gerador envia muita energia de uma vez para os transformadores, que precisam dos eletroímãs para aumentar a tensão e diminuir a corrente, permitindo assim uma transmissão mais eficiente. Antes de chegar nas nossas casas, a energia ainda passa por outros transformadores para tornar seu uso mais seguro. Que legal! É, eles são bem úteis mesmo. Bem, a gente já falou várias vezes sobre o campo magnético, mas vocês sabem o que é, como ele funciona? É aquele negócio do ímã, né? Isso, os ímãs são minerais e são divididos em dois polos, o sul e o norte. Eles são atraídos pelos polos magnéticos da Terra, e essa interação gera uma força que sai do polo norte em direção ao polo sul. Mas isso é meio confuso. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Se eu pegar esse ímã e colocar debaixo desse papel e jogar um pouco de pó de ferro em cima, vocês vão ver que ele se organiza em linhas ao redor do ímã. Essas linhas são um campo magnético, que vai do polo norte ao polo sul do ímã. Nossa, acho que agora a gente tem bastante matéria pra terminar o trabalho, né? A gente podia falar sobre os principais cientistas da área e separar pelo que cada um fez. Então beleza, gente, vamos voltar pra biblioteca que a gente termina esse trabalho hoje mesmo, né? Pode ser? Por mim, tudo bem. Por mim também. Então tá, vamos lá e quando vocês precisarem de alguma ajuda, é só me chamar. Então tudo bem. Tchau. 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 Tchau.